Estou aqui com um caso prático de individualização do FGTS e eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Esse caso específico é uma individualização de bases de recolhimento diferente. O arquivo foi enviado para uma base e a guia foi quitada em outra base. Nós vamos fazer toda a análise e o passo a passo para essa regularização, então fica comigo até o final desse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós estamos aqui em um tutorial prático de individualização do FGTS, esse é o primeiro tutorial aqui do canal. Vocês tinham pedido tantos casos práticos aqui de individualização, mas eu não tinha conseguido nenhum para compartilhar com vocês. Agora eu consegui, existem várias situações que podem ocasionar na obrigatoriedade das empresas fazerem individualização dos depósitos. Aqui eu estou falando ainda de depósitos que foram feitos via GFIP ou GRDE, enfim, ou parcelamento, tá? Então existem várias situações que podem gerar essa obrigatoriedade das empresas ainda depois de quitar os valores ter que fazer individualização. E nesse caso aqui específico é que o arquivo CFIP foi enviado para uma base, que era uma guia em atraso, e o depósito não caiu na conta dos empregados. Passou alguns dias, chegou uma notificação da Caixa dizendo que o arquivo precisava ser individualizado porque o recolhimento da guia foi feito em outra base. Particularmente, pessoal, esse erro de recolhimento em outra base quase eu não tinha visto mais, porque geralmente acontecia quando você enviava o arquivo para uma base, por exemplo, enviava a guia para o teu cliente pagar, ele ia para um outro município e pagava a guia no outro município. Geralmente acontecia nesses casos. Depois eu não vi mais acontecer, aí voltou a acontecer novamente com os bancos digitais, onde geralmente a base do banco é em São Paulo ou em Belo Horizonte e estava gerando essas novas bases de conta, mas o próprio sistema já estava fazendo automaticamente. Nesse caso aqui é uma empresa do Rio de Janeiro e que a guia foi quitada pelo banco digital, onde a base desse banco é em São Paulo, que gerou a obrigatoriedade da empresa ter que fazer essa individualização dos valores. Mas como eu falei, eu acompanhei todo o processo aqui desde o momento em que o pessoal da contabilidade identificou que o depósito não estava disponível na conta. Nós fizemos uma análise só depois, mais para frente, que chegou a notificação, mas nós regularizamos, acredito que em menos de uma semana, os débitos começaram a aparecer ali nas contas dos empregados, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, vai ficar um pouquinho longo, a gente vai dar uma olhadinha antes no manual de individualização para ver ali algumas regras e depois a gente faz todo o passo a passo, tá bom? Eu já estou aqui com outros casos também de parcelamento, se tudo der certo, logo eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês sobre esse tema aqui no canal, tá? Então se você não está inscrito aqui no canal, a oportunidade agora, clica aí no botão de se inscrever, deixa like no vídeo, tudo isso apoia muito a geração de conteúdo aqui do YouTube, tá? Para você entender a dinâmica do YouTube, é importante que você esteja inscrito aqui no canal, deixe like, interaja com o conteúdo, comente nos vídeos, tudo isso ajuda bastante, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar o nosso tutorial primeiro aqui no site da Caixa, Caixa Download, tá bom? Você encontra os manuais. Eu sempre enfatizo a importância de você ler os manuais da Caixa. Vira e mexe estão atualizando, nem sempre eles são tão práticos e claros com relação às orientações, mas a gente vai se virando com o conteúdo que eles disponibilizam pra gente, tá bom? A gente tem também o manual da CFIP, que é importante você usar como apoio. Aqui a gente vai pegar a cartilha de individualização. Nessa cartilha, ela foi atualizada no ano passado, 2023, em julho. Ela explica ali o que são pendências de individualização, quais são as principais causas da não individualização, quais são as consequências da não individualização, como solicitar relatório de pendências de individualização, isso aqui é importante, tá? A gente vai fazer esse procedimento aqui. Processamento de arquivo CFIP para o FGTS para a Previdência, então aqui ele vai falar as regras, tá bom? Porque dependendo da situação, você vai enviar a GFIP, como por exemplo no caso de parcelamento, só com os trabalhadores que fazem parte daquela guia. Aqui ele vai explicar então quando que você vai ter que enviar um arquivo que vai ser exclusivo para o FGTS, que não vai ter impacto na Previdência, ou quando você vai ter que enviar o arquivo contendo a informação de todos os trabalhadores, porque esse arquivo vai gerar impacto diretamente na Previdência também. Então é importante você manter todas as informações ali para poder não gerar divergência, tá bom? Orientações gerais sobre o arquivo CFIP, como regularizar as pendências, aí ele vai trazendo alguns casos ali. O nosso caso aqui é esse primeiro aqui, ó, base de recolhimento da guia divergente da base informada na transmissão do arquivo. Aqui ele tem também arquivo CFIP único com emissão de mais de uma guia com alíquotas diferentes, tá? Recolhimento de GRDE, eu tenho um caso de GRDE também, estou com um pouco de dificuldade de regularizar porque falta documentação. Recolhimento em DEF, código 736, ou recolhimento anterior a CFIP. Recolhimento efetuado em atraso entre 13/10/98 a 2003, tá bom? Aqui ele vai trazer alguns anexos, etc, aqui nesse manual. Então, seguindo aqui, ó, ele vai dizer quais são as pendências de individualização, refere-se a valores de FGTS recolhido pelo empregador para os quais ainda não houve distribuição de depósitos
nas respectivas contas vinculadas aos trabalhadores. Portanto, não se trata de uma ausência de recolhimento. Quais são, então, as principais causas da não individualização? Aqui ele vai citar o recolhimento por meio de GRDE, sem o envio do arquivo CFIP, arquivo CFIP único com emissão de mais de uma guia, recolhimento em guia em bases diferentes, né? Recolhimento em GRE e relação de empregados em data anterior a 98. Aí ele vai trazer as consequências da não individualização, acredito que a principal delas é o bloqueio da CND. Como solicitar o relatório de pendência da individualização. Lá no Conectividade Social, você solicita esse relatório, a gente vai fazer aqui o passo a passo, tá? E ali ele consta todos os valores que estão pendentes de individualização. Inclusive, nesse manual também, ele ensina você como você faz para ler esse relatório. Você vai baixar, você vai ver que tem um monte de informação ali, e aqui ele vai explicar para vocês como é que você faz a leitura desses valores. Aqui no manual tem essa informação. Processamento do arquivo CFIP para o FGTS e para a Previdência. Então aqui ele vai falar aquelas regras que eu acabei de explicar para vocês, tá? Que quando você faz um envio de CFIP, ela pode ter impacto tanto no FGTS quanto na Previdência. E ele vai dizer o seguinte aqui, ó, o processamento dos arquivos CFIP para o FGTS ocorre de forma diferente da Previdência. No FGTS, não ocorre a sobreposição dos arquivos. As individualizações serão processadas de acordo com o último arquivo transmitido. Olha só que interessante. No caso da Previdência, pessoal, é diferente. No caso da Previdência, há sobreposição. Então, ele sempre vai considerar o último valor declarado ali. Então, pode gerar diferença lá na Previdência, com exceção de algumas GFIPs exclusivas, onde não há sobreposição. Mas, via de regra, para o FGTS, como ele colocou ali, ele sempre vai considerar o último arquivo enviado para fazer as individualizações. Caso seja gerado vários arquivos com parâmetros de processamento idênticos, como CNPJ, competência, código de recolhimento, valor do depósito e JAN, essas informações aqui iniciais são informações que fazem parte da chave do arquivo. Ele vai dizer o seguinte: e apenas uma guia for recolhida, independente de qual arquivo que gerou, essa guia será individualizada com o arquivo transmitido na data mais recente. Orientações gerais sobre o arquivo CFIP, ele vai dizer as possibilidades de você localizar esses arquivos, através de portação do arquivo de folha, restauração de backup e até mesmo inserindo os dados manualmente. Aqui ele vai trazer o procedimento para inserção dos dados ali, então você vai abrir movimento, marcar participação, você vai marcar aqui então o campo de competência, código de recolhimento, marcar a individualização e também incluir a data aqui, certo? E ele vai dizer aqui, ó, para recolhimentos efetuados em atraso, deve-se utilizar a tabela de índice do FGTS compatível com a data de validade da guia autenticada. Então, se teve ali recolhimento em atraso, o valor do FGTS apurado na CFIP tem que dar exatamente com o valor que foi quitado na guia. Então, o valor do FGTS mais as atualizações, tá bom? Então, por isso é importante você atualizar com os índices da época que foi feita a CFIP. No nosso exemplo prático aqui, como foi muito próximo ali do período que o pessoal enviou o arquivo e fez a quitação, então o aplicativo já estava atualizado com os índices daquele período, não foi necessário fazer a carga, baixá-la no site da Caixa e fazer a carga para o sistema. Aí ele vai dar um exemplo aqui, ó. A tabela a ser carregada dependerá da data efetiva do recolhimento. Por exemplo, aqui ele dá a tabela de junho de 2010, por exemplo, foi o período que foi pago a guia, que ela é vigente de 10/6/2010 a 9/7/2010. Ela servirá para os recolhimentos efetuados nesse período, portanto, cada período exigirá uma tabela específica. E todas essas tabelas estão disponíveis aqui no Caixa Download, basta você localizar aqui e baixar. Então, ali no mês que foi quitada a guia, você vai utilizar aquela tabela para carregar no CFIP e fazer o arquivo de individualização, tá bom? Que aí o sistema já calcula os encargos certinho com o que foi quitado na guia. Aqui ele vai dar as orientações quanto ao preenchimento da CFIP. Então, os trabalhadores que fazem parte do recolhimento da individualização vão na modalidade branco e os demais devem ir na modalidade 9, tá? E aí ele vai dar algumas exceções, exceto quem? Exceto os códigos de recolhimento relacionados de parcelamento do débito com o FGTS, e ele vai dar ali o código 307 a 345 e o código 660, pois nesse caso não há sobreposição do arquivo junto à Previdência. Por quê? Porque são situações exclusivas para recolhimento de FGTS, tá? Então aqui ele vai falar como é que você faz as alocações ali na modalidade 9, na modalidade em branco, certo? E aí depois tem que clicar em simular. E aí quando simula, você vai visualizar aí o relatório analítico da individualização, ele vai mostrar ali para vocês a competência, código de recolhimento, o valor do depósito, o valor do JAN se tiver, e aqui a data de recolhimento informada lá no arquivo CFIP, tá bom? Então é importante você fazer essa conferência antes de fazer a transmissão dos arquivos. Aí ele vai dizer que como regularizar a pendência de individualização, aí sim a gente começa a entrar no nosso tutorial prático, porque é o primeiro exemplo aqui.
que a gente vai fazer, que é as bases de recolhimento divergente da base informada no arquivo de transmissão. Aqui ele vai dar um exemplo, ele está dizendo o seguinte, ó, os valores recolhidos pelo empregador são processados na base município vinculada à agência bancária ou conta corrente utilizada para quitar essa guia, mesmo que o arquivo CFIP tenha sido transmitido via conectividade social para outra base. Assim, se a transmissão do arquivo CFIP for informada em base diferente da base de recolhimento, o sistema do FGTS não localizará o arquivo para individualização. Ele dá um exemplo aqui, ó, base São Paulo, ali o arquivo de transmissão foi para outra base CP, então não teve a individualização. Se a guia foi quitada na base São Paulo e o arquivo foi transmitido para São Paulo também, aí sim a individualização. Aqui ele fala como regularizar, verifique no relatório de pendências de individualização a base do FGTS onde foi processado o recolhimento. Realize nova transmissão via conectividade social, indicando o município correspondente à base de processamento conforme o anexo 1. Aqui no anexo 1 ele vai trazer ali quais são as bases de individualização de acordo com o município. E aí ele vai dar todo o passo a passo aqui de envio. Basicamente você vai fazer um novo envio do arquivo e aguardar o sistema atualizar para que os valores sejam individualizados. Esse anexo 1 aqui é o anexo que traz os municípios de acordo com a base, certo? Deixa eu pegar ele aqui. Então ele vai trazer ali as bases, ó. AL Maceió, BA Salvador. Lá no relatório então de individualização que você vai tirar, tem ali a base da conta. Tá? Tem pela essa sigla aqui. Então, pela essa sigla você vai identificar qual é o município e você vai fazer o envio para esse município, tá bom? Ele até traz um exemplo aqui de onde você consegue identificar. Nesse exemplo aqui está JF, aí você vem aqui, JF é Juiz de Fora e faz a transmissão para essa base, no caso, tá bom? Muito bem, vamos começar o nosso tutorial então. Agora vamos para a parte prática, tá? Como eu falei naquele primeiro momento, não tinha chegado nenhuma notificação da Caixa. A empresa simplesmente fez o envio do arquivo CFIP para recolhimento de FGTS em atraso, fez a quitação da guia e não caiu de depósitos na conta dos empregados. Então a primeira ação que você vai fazer é fazer a verificação dos status do empregado, verificar ali no menu de RDT, verificar se duplicou base, verificar se criou uma nova conta, para poder ver se esse depósito não está em algum lugar, tá? Essa é a primeira ação que eu recomendo você a fazer. A gente vai fazer todo o passo a passo aqui até a regularização. Compartilhando a tela aqui com vocês, a gente está aqui no Conectividade Social. A gente vai aonde? Lá no menu de empregador, e lá no menu de empregador você vai na opção de consultar status do trabalhador, que é aquela consulta rápida, solicitar status do trabalhador. Aí você vai selecionar as bases de conta ali, no caso essa empresa aqui tem duas bases, Rio e São Paulo, e você vai fazer a consulta nas duas. Você pode pegar o empregado que fazia parte daquela guia que foi recolhida para fazer esse tipo de verificação. Você pode até fazer com dois, que eu acredito que é o suficiente para saber se caiu ou não esses depósitos, certo? Então vamos lá, vamos pesquisar primeiro aqui na base do Rio de Janeiro. Na base do Rio de Janeiro aqui, a gente está tentando identificar os depósitos de 2023, tá? Foi esses depósitos que não caíram, que foi o período ali que a empresa recolheu em atraso. Aqui tem apenas um crédito ali de 2023, mas não tem os depósitos que foram efetuados através de guia. Foram várias guias de 2023. Então, na base do Rio de Janeiro não está o depósito. A gente vai verificar na outra base agora. Vamos retornar aqui. Vamos verificar na base de São Paulo agora. Na base de São Paulo também não está, tá? Existem outras coisas que você pode estar fazendo também, consultar pela RDT, aqui a gente fez consulta pelo PIB, você pode estar consultando pelo nome também para verificar se não tem mais de uma conta para o empregado, você pode fazer essas verificações. Mas aqui a gente sabe realmente que não está o depósito, tá? Só quis exemplificar para vocês como é que vocês fazem esse tipo de consulta. Feito isso, o que eu posso fazer? Agora eu vou solicitar um status de FGTS a individualizar para ver se esses valores que foram quitados, eles não estão lá na lista de FGTS pendente para individualização. Lembrando que quando você faz essa consulta, esse relatório não chega no mesmo dia, tá? Então eu vou consultar hoje e vai estar disponível no dia seguinte, beleza? Como é que eu faço então essa solicitação? Vamos voltar aqui, vamos procurar a opção. Tá ali, ó, solicitar relatório de FGTS a individualizar, tá? Essa opção que você vai procurar aqui. Seleciona ela. E aqui tem a opção aqui, ele pergunta se eu quero consultar todas as bases, eu quero consultar todas as bases. Aqui ele pergunta se eu quero selecionar um CNPJ completo ou se eu quero consultar pela raiz do CNPJ. Ok, eu quero consultar pela raiz do CNPJ. E a competência inicial e final já veio preenchida automaticamente. Aqui eu vou deixar completo também até o mês que eu estou fazendo a consulta aqui, que a competência final aqui é o mês 8, tá? E aí eu vou fazer a consulta, então, desses valores aqui, certo? Aí eu só preciso apertar ali em confirmar. E pronto, a solicitação já foi efetuada. Aí no outro dia eu vou ter que ir lá na caixa postal do Conectividade para poder verificar esse relatório que foi disponibilizado, tá bom? Então aguarda aí que a gente já volta. Voltamos aqui no outro dia, pessoal, já estou logado aqui no Conectividade Social, tá?
Eu estou aqui na caixa postal, então lá no Conectividade Social, você vai no menu de caixa postal, ele vai abrir essa tela aqui. É por aqui onde você faz o envio do arquivo CFIP, tá bom? Aqui então a gente vai ver se já chegou a solicitação que foi efetuada. Então lá na caixa de entrada, você vai verificar ali, ó, e ali tem os relatórios que a gente solicitou. E um desses relatórios foi o relatório de FGTS a individualizar. Só você clicar em baixar e depois você vai abrir esse arquivo, ele vem em bloco de notas para poder visualizar as informações que contém ali dentro dele. Abriu aqui, esse aqui não tem nada, mas tem outro, ele sempre vem em dois, então você pode procurar o outro, tá? Beleza, nesse outro aqui, aí sim, aí ele já contém valores a individualizar. Como vocês podem ver, olha, eu tenho competência janeiro de 23, 2 de 23, 3 de 23, 4 de 23, então são os meses que foram recolhidos em atraso e que não foram individualizados. Aqui ele tem, ó, a data do recolhimento, inclusive. A data do recolhimento aqui ele está apontando, né, ele tem datas diferentes porque os arquivos foram feitos com datas diferentes. Ele está dizendo ali que falta individualizar esses valores. Aqui na parte de cima, ele está dizendo que a base desses valores, a base da quitação desses valores foi a base de São Paulo, tá? Lembrando que essa empresa aqui que a gente está acompanhando é do Rio de Janeiro. Então eu vou precisar fazer o envio do arquivo para essa base, tá? A base de São Paulo, e aí vai criar uma conta para a base de São Paulo. É isso mesmo, tá bom? Então ele está apontando aqui todos os valores que estão disponíveis ali e que estão pendentes de individualização, tá? Essas informações aqui basicamente são as informações que contém ali nos recolhimentos e que estão pendentes de individualização, beleza? Aí você pode analisar e verificar esse é exatamente o valor da guia que eu recolhi. E aí só é fazer o reenvio dessa guia para a base correta com os dados de individualização corretamente preenchidos, tá bom? O que é bacana aqui nesse caso é que no dia seguinte, quando a gente foi fazer a consulta aqui desse extrato, a gente identificou que a Caixa mandou as notificações dizendo que esses valores estavam pendentes de individualização. E nessa notificação contém todos os dados que você precisa para preencher o arquivo CFIP. Vamos dar uma olhada nela? Então, voltando aqui na caixa postal, a gente vai aqui em mensagens institucionais, tá? É por onde chegam essas informações. E aqui tem, ó, várias notificações que a Caixa enviou com o recolhimento de FGTS com irregularidade. E aí você pode abrir, tá? Qualquer um desses, essas notificações. Inclusive tem arquivos em anexo ali, tá? Para ver que tem anexo. Então, vou abrir uma aqui. Ele diz o seguinte, ó, recolhimento do FGTS com irregularidade, senhor empregador, informamos que os recolhimentos mencionados no arquivo anexo foram realizados em banco/agência localizados em municípios diferentes daquele onde o arquivo de individualização foi transmitido. Para a regularização, segue os procedimentos informados no anexo, tá? Então, a gente vai abrir o anexo aqui para verificar quais são as orientações que eles colocaram ali, beleza? Então, vamos clicar aqui para baixar o anexo. Baixou o anexo, vamos abrir. Muito bem, aqui tem o ofício ali, São Paulo, com a data de envio, foi enviado agora no mês 10, se ele está com os dados da empresa ali, ele vai dizer prezados empregador. Verificamos que o recolhimento do FGTS do item 5 abaixo não foi individualizado nas contas dos trabalhadores em virtude do arquivo CFIP para a base diferente do local do recolhimento. Para a regularização, o respectivo arquivo CFIP deverá ser transmitido via conectividade para a mesma base onde foi efetuado o recolhimento das guias. Para isso, indicar no momento da transmissão o campo base da arrecadação, município de São Paulo, que aí foi o município onde foi quitada a guia via banco digital, né? Caso não possua mais o arquivo CFIP, deverá ser gerado um novo arquivo CFIP correspondente na modalidade em branco e realizar a transmissão mencionada no item anterior. E ali ele tem os dados da individualização. Esse aqui não foi um recolhimento parcial, foi um recolhimento total, então todos os empregados fazem parte desse movimento. E esses dados que contém aqui, ó, dados da quitação da guia, é os dados que você vai utilizar como referência para preencher o arquivo de individualização. Então aqui ele tem a base do recolhimento, que vai ser São Paulo, ele tem a data da quitação, dia 4 de 10 de 2024, essa data que você vai preencher lá na data de individualização. O código de recolhimento vai ser 115 e aqui tem a competência. Então, para todas as competências que foram recolhidas em atraso com essa base de referente, chegou essa notificação. Essa empresa aqui, como eu falei, foi agora recente que eles fizeram o recolhimento. Então, eles têm todas as informações, todos os backups, todos os relatórios, então fica muito mais fácil de regularizar. Caso você não tenha essas informações, aí você vai ter que importar da folha, restaurar backup, fazer preenchimento manual, baixar os índices do FGTS daquele período, no caso aqui foi quitado no dia 10/4, então aqui a tabela de índices do mês 10, tá? 10 de 2024. Por quê? Porque foi quando foi feito o recolhimento em atraso.
Todas essas informações ele já tem aqui, por quê? Porque foi feito recente, tá? Foi feito recente esses recolhimentos. Então, bora lá então fazer essa regularização. Todos os dados estão aqui. No caso, a gente vai fazer a regularização aqui de janeiro, então a gente vai procurar aqui o arquivo de janeiro, mas basicamente é os mesmos dados aqui, só vai mudar a competência. E a gente vai fazer o envio dessas informações, verificando ali com o relatório de individualização se o total da guia que a gente vai verificar aqui é o mesmo total que está aparecendo lá no relatório, tá? Então, bora lá fazer? Então, pessoal, já estou aqui com o arquivo CFIP aberto, tá? Eu só preciso verificar aqui no menu de ajuda sobre como é que está a situação aqui, se é a última versão do aplicativo, se a tabela dos índices do FGTS está atualizada. No caso aqui, os índices do FGTS é o índice do mês 9 para o mês 10, de 23 de 9 de 2024 a 18 de 10 de 2024. E aqui, a data de recolhimento foi dia 4 do 10, então está dentro dos índices aqui do FGTS, então eu consigo fazer com os parâmetros que já estão aqui, tá? Caso os índices não tivessem atualizado do FGTS, eu tinha que ir lá no site da Caixa, baixar, fazer a importação para cá, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou restaurar um backup de fechamento, tá? É claro que eles têm aqui todas as informações necessárias para fazer essa retificação, mas se eu estivesse fazendo acesso como consultor, e se eu não soubesse se eles têm ou não têm essa informação, eu poderia fazer via backup de fechamento. Como foi uma CFIP recente, aqui nesse computador, o próprio arquivo CFIP ele gera esse backup de fechamento. Como é que eu faço então para localizar esse backup de fechamento? Eu vou voltar lá no Conectividade Social, vou verificar qual foi o arquivo utilizado para transmitir e depois eu localizo esse arquivo aqui no computador. É o que nós vamos fazer agora. Então aqui no Conectividade eu vou em itens enviados, aqui eu continuo na caixa postal. Vou verificar janeiro de 23, que é o mês que eu estou querendo fazer o envio de individualização, tá? Eu vou abrir aqui, então eu vou nessa parte que diz exibir protocolo, eu vou baixar aqui e aqui eu tenho o número do NRA, tá? Que é o número do arquivo CFIP que foi utilizado para transmissão. Eu vou copiar ele aqui, aí eu vou voltar lá no computador, vou voltar lá no programa CFIP, vou em ferramentas, restaurar backup, ok? Vou aqui procurar, tá? Esse backup de fechamento, ele fica lá no disco C, então vai lá no disco C, procura arquivos e programas 86, tá? No caso aqui desse computador. Procura a pasta da caixa, vai na pasta arquivos, muda aqui para backup de fechamento, joga aqui o número do arquivo, vai em abrir, pronto, você localizou, clica em abrir, o sistema vai restaurar o backup. Se não tiver backup de fechamento, se você não tiver, pode ser feito preenchimento manual, ou pode importar o arquivo da folha, ou pode restaurar outro tipo de backup, tá bom? Esse aqui é o backup de fechamento. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os preenchimentos aqui, certo? No caso aqui, ó, a competência 1 de 2023, aqui já tem todas as informações, ela foi recolhida em atraso, aqui está a data do dia 4 do 10, tá? Que são os dados ali da guia. Então é o que eu vou preencher aqui, é os dados que está lá também na notificação. Eu vou abrir um novo movimento e vou preencher novamente esses dados. Então vou aqui abrir um novo, vou botar ali janeiro de 23, vou colocar o código 515, tá? Vou colocar individualização e vou colocar a data dia 4 do 10, tá? Mais uma vez, todas essas informações estão lá naquela notificação que chegou. Aqui no relatório de individualização, vocês podem ver que os dados estão diferentes. A competência está janeiro de 23, data do processamento 22 de 10 de 2024. A data do recolhimento aqui está dia 1º de 10 de 2024, que foi a data que foi paga. Porém, a guia ela foi gerada com a data do dia 4 do 10. Por isso que a gente tem que olhar lá na notificação. Nesse caso aqui, como eu falei, foi mais tranquilo de resolver, porque já tem os dados da notificação. Qualquer coisa você pode estar olhando também na guia que foi emitida, a data que consta na guia, beleza? Ó, se nós formos olhar aqui, ó, nos dados da notificação, vocês vão ver ali, ó, base da conta São Paulo, data de quitação da guia 4 de 10 de 2024. Então, essa data aqui foi a data que foi informada na guia. E essa data aqui que você vai lançar lá na individualização, tá certo? Código de recolhimento 115, competência de janeiro de 23 e o valor total 998,12. Esse valor que tem que estar ali quando eu for fazer a simulação de fechamento. Vamos lá então. A data está correta, 4 do 10, vou em salvar, ok. Aí agora eu vou em marcar a participação, tá? Então vou selecionar aqui, marcar a participação. No caso aqui eles já estão todos na modalidade em branco, recolhimento ao FGTS, eu não preciso movimentar ele para nenhuma modalidade, tá bom? Os dados estão corretos porque eu restaurei um backup da própria CFIP que foi enviada anteriormente, então sempre bom e importante vocês conferirem.
tá? E aqui eu vou em simular. Depois disso eu vou em analítico da individualização, vou em visualizar. E aqui ele deu ali o valor do FGTS, valor da base, valor do FGTS, os encargos ali de atraso, JAM, tá? E o total da guia, certo? Que é 998,12, que é basicamente o valor que está lá na notificação que a empresa recebeu. E é o valor da guia que foi recolhida também, tá bom? Nós podemos voltar então aqui no arquivo CFIP, e aí o procedimento é aquele que você já conhece, né? A gente vai fazer a transmissão agora do arquivo. Os dados são todos corretos, executar o fechamento, vamos em OK. Você pode salvar e escolher uma parte de sua preferência para salvar o arquivo de transmissão. Pronto, salvar, OK. OK. Você pode salvar esses relatórios aqui, tá bom? Caso você queira, salva ali na parte da empresa. Depois de salvar os relatórios, a gente pode ir para a parte de transmissão. Então, voltando aqui no portal do Conectividade, a gente já está logado aqui na caixa postal. Então, vamos em nova mensagem. Lembrando que eu tenho que fazer o envio para a base do recolhimento, tá? Então, o arquivo CFIP, você pode identificar ele ali. No caso aqui é São Paulo, tá? São Paulo SP. O estado é São Paulo e o município é São Paulo também. Anexa ao arquivo. Pronto, vai enviar. Vou marcar aqui. Baixar. Pronto, o envio foi realizado com sucesso. Você salva os protocolos. Muito bem, agora você vai fazer esse procedimento para todos os meses aí que precisam ser individualizados. Você vai seguir as orientações ali que constam na notificação, tá? Os dados da guia quitada, então código de recolhimento, base, data da quitação e total da guia, tá bom? É importante você sempre checar se o total da guia está batendo com o valor agora desse arquivo que você está fazendo de individualização, tá certo? Beleza, agora a gente vai esperar alguns dias e vai verificar se os depósitos vão ficar disponíveis ou não na conta do trabalhador e se esse procedimento deu certo. Pessoal, se passaram 4 dias após o período que a gente fez o envio do arquivo e a individualização foi realizada com sucesso, quero mostrar aqui para vocês que os depósitos já constam disponíveis na conta do empregado, tá bom? Então aqui no Conectividade a gente vai no menu Empregador, vai solicitar ali o extrato do empregado, solicitar a base, no caso é São Paulo, coloca ali o nome ou o número do PIS dele, tá? Vamos em pesquisar. E aí, os valores que precisavam ser individualizados eram do ano de 2023, que foram recolhidos em atraso, e agora eles já aparecem todos listados aqui no Estatuto do Trabalhador, tá bom? Muito bem, então foi isso, chegamos ao final do nosso tutorial. Vocês viram que ficou bastante longo esse tutorial, mas eu tentei passar o máximo de detalhes que você vai seguir para fazer a regularização desse caso específico de individualização. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link com o manual de individualização. E é importante que você faça todas essas análises, faça a regularização e eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Qualquer comentário, deixa aqui, a gente vai conversando. Se aparecer outro caso prático de individualização, numa situação diferente, eu venho aqui e faço um vídeo para vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like e se vê na próxima. Tchau, tchau!